Muito bem, pessoal. Vamos neste vídeo fazer a correção das 10 questões de legislação aplicadas na prova do concurso da Prefeitura de Lajeado no turno da manhã para os cargos de nível médio no dia 16 de setembro de 2018, prova que foi realizada pela banca Legale Concursos. Bom, pessoal, a prova ela foi bem previsível. Algumas das questões a gente até no simulado meio que antecipamos elas, fizemos algumas formulações semelhantes, outras trabalhamos durante o curso, e a Legale manteve a sua forma de abordagem, copiando literalmente alguns trechos da lei, e às vezes copiando alguns que nem são tão importantes assim. Bom, pessoal, vamos então ao que interessa, a correção das questões. As questões 21 a 23 aqui dessa prova são só sobre a lei orgânica, as 3 primeiras questões, certo? A primeira questão pergunta um quórum. Pessoal, sempre que tem quórum na lei orgânica, tu tem que memorizar todos. Todos os quórums são importantes. Alguns são de 1/3, outros são de 2/3, outros são de maioria simples, outros de maioria absoluta. Nessa questão 21, ela perguntou para a sessão da Câmara funcionar, começar os trabalhos, ser aberta uma sessão da Câmara, que é a reunião semanal lá dos vereadores. Tem que estar presentes 1/3 dos seus vereadores. Isso está previsto no artigo 71 da Lei Orgânica de Lajeado. Então, na questão 21, letra D é a resposta correta. Na questão 22, uma questão bem simples, envolvendo as espécies tributárias. Porque nós temos o tributo, e o tributo ele é um gênero que tem as suas espécies. Os tributos são impostos, taxas e contribuições. E aí nós temos isso expressamente previsto no artigo 92, parágrafo único da Lei Orgânica em Lajeado. E tanto taxa, quanto os impostos, quanto a contribuição de melhoria, que é o que veio na prova, todos eles são espécies de tributos. Então a questão 22 é a letra E, a nossa resposta a ser marcada. Todas as 3 estão corretas. Na questão 23, nós temos ali que após um projeto de lei ser aprovado na Câmara de Vereadores e enviado ao prefeito municipal para sancioná-lo ou não, qual é o prazo de silêncio do prefeito que vai importar a sanção? Pessoal, isso aqui eu trabalhei com vocês em aula, quem fez o nosso curso. Eu coloquei uma questão quase igual a essa no simulado. Não podia esquecer o prazo que o prefeito tem para vetar ou sancionar. Porque nós temos o seguinte, um projeto de lei, ele tem a fase da iniciativa, ele é apresentado por alguém, tem a fase da discussão e votação, e a Câmara vai lá e aprova esse projeto, e aí o projeto é enviado para o prefeito. O prefeito que pode fazer 2 coisas. Ele pode sancionar, dizendo que concorda com esse projeto, ou ele pode vetar, dizendo que não concorda. O prazo que o prefeito tem para isso, ele é de 15 dias úteis. E se o prefeito, em 15 dias úteis, não sancionar nem vetar, ocorre a chamada sanção tácita. Então a banca só queria que tu soubesse esse prazo. E eu fiz uma questão que eu perguntava também, no nosso simulado, qual era esse prazo, o prazo que o prefeito tem para sancionar ou vetar. O prazo é de 15 dias úteis. Na questão 23, letra C é a resposta que tem que estar correta no gabarito. Temos na sequência as questões 24 e 25 sobre o regime jurídico dos servidores aqui do município de Lajeado. A questão 24, ela pergunta qual é o nome do processo que é utilizado para apurar uma ação ou omissão que vai tornar o servidor passível de sofrer uma pena de suspensão. Aí nós temos que lembrar o seguinte, aqui em Lajeado, isso pode mudar de um município para outro, aqui em Lajeado nós temos 3 procedimentos. Tem a sindicância investigatória, que não pune ninguém, como o nome já diz, a sindicância investigatória é só para investigar, para coletar dados para uma futura sindicância disciplinar ou para um futuro processo administrativo disciplinar. E quando é caso de demissão ou cassação de a posterior disponibilidade, é obrigatória a instauração do PAD, do processo disciplinar. Quando é uma sindicância disciplinar, que é a sindicância que aplica as penalidades, por isso o nome disciplinar, aí a
As penas possíveis vão ser advertência e suspensão. Nesse caso, então, da questão 24, a nossa resposta a ser marcada, de acordo com o artigo 209 do regime dos servidores de lajeado, a resposta correta aqui é a letra A. Era a sindicância disciplinar que a banca estava querendo que tu respondesse. Na questão 25, ainda sobre o regime jurídico dos servidores, essa questão estava muito fácil. E pessoal, a nossa apostila, quem fez nosso curso, tinha até um quadrinho que colocava na primeira aula, lembra? Comparando as hipóteses de provimento e as hipóteses de vacância. Provimento é quando o cargo é preenchido, e vacância é quando aquele cargo preenchido fica vago, por isso a palavra vacância. A aposentadoria, o servidor se aposenta, o cargo que ele ocupava fica vago. Recondução, quando o servidor estável retorna ao cargo anterior, ele sai de um cargo e retorna para o anterior. Isso é vacância também. E a exoneração, que é a forma normal de vacância. Então, todas as três são formas de vacância expressamente previstas no artigo 56 aqui do regime jurídico de lajeado. Então, na questão 25, letra E é a resposta correta a ser marcada. Na questão 26, aí nós vamos agora falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, pedia para marcar a que está incorreta. Então eles copiaram aqui 5 informações sobre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e eles alteraram um deles, que é o que está na letra A, porque eles disseram ali que é um objetivo a redução do fomento. Não, o objetivo não é reduzir o fomento, o objetivo é fomentar. Então a letra A é a que está incorreta aqui na questão 26. Está lá no artigo 8º do Estatuto da Igualdade Racial as hipóteses, então, os objetivos da saúde integral. Então na questão 26, letra A é a alternativa a ser marcada no nosso gabarito. Temos na questão 27, então, agora envolvendo o Estatuto da Cidade. Bom, aqui nós temos 3 assertivas e tem que marcar a que está correta. Neste caso, pessoal, a primeira assertiva ela tem um erro, porque ela diz que é competência da União se preocupar com o bem-estar em âmbito municipal apenas. E, na verdade, a preocupação dela é em âmbito nacional, conforme está no artigo 3º, inciso 2 do Estatuto da Cidade. Então, a primeira está errada, porque no final aquele âmbito municipal apenas torna ela incorreta. A 2 e a 3 são cópias do artigo 3º, inciso 1 do Estatuto da Cidade. Então, a 2 e a 3 são competências da União, por isso estão corretas 2 e 3, letra D, a resposta na questão 27. Uma questão totalmente baseada, então, nas informações previstas no artigo 3º lá do Estatuto da Cidade. Muito bem, seguimos para a questão de número 28. A questão 28 da prova envolve o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. E aí pergunta, o que ali está dentro daquela garantia de prioridade? É que lá no Estatuto da Criança e Adolescente existe uma garantia de prioridade que tem que ser assegurada à criança e ao adolescente, como, por exemplo, aquela primazia de receber prestação de socorro, precedência de atendimento nos serviços, tudo mais. E a banca inventou uma coisa que não está no ECA. A letra B fala ali, fila preferencial em estabelecimentos comerciais como mercados e farmácias. O ECA não fala sobre isso. Não tem uma fila preferencial para crianças e adolescentes em mercados e farmácias. Isso é invenção do ECA. Porque a prioridade se preocupa com a formação e desenvolvimento da criança e adolescente, não que ele seja atendido primeiro no mercado ou numa farmácia. Isso não está previsto no ECA. Então a letra B é a incorreta aqui na questão 28. Na questão 29, nós temos ali um verdadeiro ou falso, e depois a banca pergunta, quais são verdadeiras ou quais são falsas. Ela envolve, essa questão 29, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E fala ali o que não pode ser afetado, na plena capacidade das pessoas com deficiência. E aí nós temos, então, que as pessoas têm direito, pessoas com deficiência, têm direito de casar-se e constituir união estável? Tem. Tem direito de conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Claro, não é admissível uma esterilização compulsória de uma pessoa com deficiência. Ela tem uma liberdade de fertilidade. Se quiser engravidar, não pode inibir isso, não pode esterilizar. Não contra a vontade dela. E também tem o direito de exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. Também, todos esses são direitos previstos lá
no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, na questão 29, a nossa resposta é letra A. Todas estão corretas. E na questão 30, pessoal, é um ponto que eu comentei e destaquei em aula, lá no estudo do Estatuto do Idoso, porque a gente tem que ter um cuidado. O Estatuto do Idoso, ele é para quem? Para a pessoa idosa. Quem é que é a pessoa idosa, pessoal? É a pessoa que tem 60 anos ou mais. 60 anos é o limite para se tornar idoso. Isso não quer dizer que o idoso tem todos os direitos previstos no Estatuto do Idoso. Porque tem alguns direitos do Estatuto do Idoso que não são a partir dos 60, e sim a partir dos 65 anos. E um desses direitos é o direito ali à gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Essa gratuidade nos transportes, então, ela é a partir dos 65 anos. Nada impede que no teu município tenha uma lei municipal estabelecendo por 60 anos. Mas no Estatuto do Idoso, a gratuidade nos transportes é assegurada a partir dos 65 anos e não dos 60 anos, como os demais direitos aí do Estatuto do Idoso. Então, por isso, na questão 30, a letra B é a nossa resposta de acordo com o artigo 39 do Estatuto do Idoso, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o gabarito, então, que eu identifiquei nessa prova. E se a banca trouxer algo diferente disso, cabe recorrer com base nos fundamentos que eu apresentei aqui neste vídeo, certo? Uma boa sorte e até a próxima.